A expectativa que foi gerada a partir dessa proposta é de que nós pudéssemos estarmos trazendo algumas pessoas que pudessem contribuir com esta reflexão através das experiências singulares que possam estar desenvolvendo nas suas categorias profissionais ou nas suas áreas de estudo. O seminário, então, ficou com um cronograma no qual estão previstos 3 momentos de discussão. Esse primeiro momento de discussão, que iniciaremos daqui a pouco, não é, vai versar principalmente sobre a estrutura organizativa da profissão, sob forma de uma discussão acerca dos conselhos e das propostas de reformulação que existem a partir do Congresso Constituinte, da reformulação dos conselhos de psicologia. O outro momento de discussão vai tentar pensar um pouco a questão da transformação da lei que regulamenta o exercício profissional dos psicólogos, não é? E, finalmente, no terceiro momento, nós pretendemos estar aqui com a presença de algumas pessoas que têm uma prática nas relações parlamentares, no sentido de já estarmos avançando um pouco o que significa tramitar no Congresso leis da natureza, da natureza destas que pretendemos estar remetendo ao Congresso, né? O que significa tramitar, quer dizer, quais são, enfim, as vicissitudes próprias do processo de tramitação legislativo de leis que alteram a organização profissional, que alteram o próprio exercício profissional. Nesse momento, a gente, então, gostaria de convidar a Bernadette, a Maria Bernadette, nossa colega Bernadette, para que ela possa estar, então, compondo a primeira mesa e coordenando os trabalhos desse primeiro momento de discussão. Vamos começar ouvindo o professor Luiz Henrique. Organização nacional unificada. Segundo, mas a organização núcleo é de local de trabalho. É lá que se dá o embate, é lá que se dá a primeira relação. Segundo, não há taxa compulsória. A contribuição é espontânea, decidida nos fóruns democráticos, assembleias de base, assembleias nacionais, congressos nacionais. Aí como se dá a articulação desse local com o nacional? Precisa fóruns para isso. Então se cria 3 instâncias, uma grande de decisão e 2 também de decisão, mas mais de encaminhamento. Essas 3 grandes instâncias são um congresso, um conselho e uma diretoria. Do jeito que a gente estava concebendo, quer dizer, uma entidade nacional, mas a organização por local de trabalho, e a premissa básica, quem dá a direção, ou quem toma a decisão, é a representação de base, esse nosso Congresso Nacional é um congresso de delegados de assembleias de base, onde direções intermediárias não existem. Sistema confederativo, qualquer congresso da federação ou da confederação, praticamente os votos já estão contados, porque a chamada direção da federação ou da confederação tem muitos votos, tem muito peso dentro do congresso. No congresso da Andes, na verdade a direção ou a diretoria, depois eu falo um pouquinho sobre a diretoria, tem um único voto. O presidente da Andes é o presidente do congresso e é o único voto dos 77 diretores da Andes. Só quem vota no congresso são os delegados eleitos em assembleia de cada uma das universidades do Brasil. Esse é o quórum do Congresso, que também prevê observadores e também prevê, convidados. Esse fórum tem praticamente amplos poderes. O Congresso da Andes decide tudo, do ponto de vista da direção do movimento, o que é linha política, qual é a norma, como é que faz, em que prazo faz. E tem um por ano, normalmente no mês de fevereiro.
A outra instância, que é uma instância intermediária, mais ágil, mas também de base, é o que nós chamamos Conselho de ADs, Conselho de Associações de Docentes. É o CONAD. Normalmente são 2 por ano. Nós temos um agora, na primeira semana desse mês, normalmente um outro setembro e outubro. Esse conselho, ele é muito dependente das decisões do Congresso. Quer dizer, ele não pode, estatutariamente, ele não exorbita, quer dizer, ele não reorienta o movimento, ele não dá, não revoluciona análises, né? Mas ele pega o plano e a direção aprovada pelo Congresso e ele atualiza na conjuntura nova. Quer dizer, o que mudou, o que foi implementado, o que não foi, por que não foi, como que a gente muda o cronograma, apressa ou retarda, né? Então ele atua desse jeito, é um órgão enxuto, porque, embora seja de representação de base, ele tem uma representação de um membro por local de trabalho. Cada universidade elege um delegado no CONAD, enquanto no Congresso a delegação é proporcional ao número de filiados. Por exemplo, uma universidade que tem, ou uma seção sindical que tem 1000 filiados, indica 10. Tem toda uma escala, tem aqui no Estatuto, eu deixo para vocês como contribuição. O terceiro fórum, então, é a própria diretoria da ANDES. Bom, a diretoria da ANDES é eleita por votação direta nacional. É uma outra premissa da questão, por voto em urna de cada um dos filiados, de todo o Brasil. Bom, aí tem um processo, que é um processo que passa pelo Congresso, quer dizer, o registro de chapas para concorrer a essa eleição, ele se dá no chamado Congresso Sucessório. Quer dizer, há um processo de discussões que normalmente começa antes, com articulações, grupos e tal, que passa pela confluência ou divergência dessas discussões anteriores, num congresso que tem até o seu último dia para que sejam registradas as chapas. E aí tem um número mínimo de membros dessa chapa que tem que estarem registrados, depois tem um prazo, parece que é de 7 dias para completar a chapa. É uma diretoria relativamente ampla, e aí vai passar um pouco a explicação de como é a diretoria pela operacionalização da nossa atividade diária, cotidiana. Bom, é uma entidade nacional que tem núcleo de organização por local de trabalho, mas que tem que ter comunicação, tem que ter, e sem verticalismo. Como que nós pensamos em resolver isso e temos aperfeiçoado no passar do tempo? A nossa diretoria nacional, ela tem 3 núcleos, que são o bloco da presidência, o bloco da secretaria e o bloco da tesouraria. É o presidente mais 3 vice-presidentes, o secretário-geral mais 3 secretários e o tesoureiro mais 2 tesoureiros. Depois ela se divide em 11 regionais, só que essas 11 regionais não têm qualquer característica de verticalidade, elas não são intermediárias a nada. Quer dizer, cada seção sindical do local de trabalho fala direto com todo o país e com a direção nacional o tempo inteiro. Essas regionais, elas são simplesmente elos de aproximação, ou de contato, ou de passar mais rápido a comunicação, e elas participam da direção nacional. Então, a direção nacional são aqueles 11 que eu falei para vocês primeiro, do bloco da presidência, secretaria e tesouraria, e mais o primeiro e o segundo vice de cada uma das 11 regiões. Eles sentam na direção nacional. E isso tem sido muito valioso, no sentido de que a gente tem conseguido, com rapidez, perceber qual a média no Brasil de repercussão ou de avaliação de um determinado impacto de conjuntura. Então, ficamos com uma diretoria nacional que reúne pelo menos uma vez por mês, não tem essa frequência regulamentada, mas acaba acontecendo assim, de 33 membros. Só que a diretoria plena, ela é acrescida de mais diretores com função regional. Nós convivemos durante um tempo com essa diretoria só de 33. E aí percebemos que, para o trabalho regional, de expansão, de visita, de ir em cada instituição, de fazer debate, etc., só o primeiro e o vice-regional, que são regiões grandes, não era suficiente. Então, nós temos mais 4, além do primeiro e segundo vice-regional, que fazem parte da diretoria, mas com funções regionais. Não sentam, vamos dizer assim, não se gasta com passagem diária para as reuniões nacionais, porque eles têm função típica regional. Então, a diretoria regional é aquele primeiro e segundo vice que são da diretoria nacional e mais um primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro. Uma outra característica que eu acho que é importante é a questão financeira. Ainda hoje, constitucionalmente, existe o imposto sindical, que é o malfadado imposto sindical, que foi o motivo do peleguismo, da vantagem de seres donos de uma confederação. Quanto menos mobilizar, melhor, porque aí ninguém te incomoda, tu te perpetua na confederação e cheio de dinheiro,
Bom, nós botamos estatutariamente que a ANDES não toca nesse imposto confederativo, embora se dispute quando há disputa de base com outros sindicatos, né, junto à patronal. A cada final de ano vai lá explicando como que o Supremo disse que a ANDES é representativa, é o representante sindical e que tem direito ao recolhimento do imposto sindical. Ele disputa isso nesses casos e já com a destinação programada. Quer dizer, quando há o recolhimento já acompanha uma folha padrão do nome e da conta bancária de quem contribuiu e é imediatamente ressarcido, quer dizer, retorna para o próprio... Então, nós funcionamos, se vocês compararem o nosso orçamento com o orçamento da maior parte das confederações, ou qualquer coisa sindical nacional, é paupérrimo, né? Mas é capaz de sustentar uma organização independente. E, para nós, a independência é mais importante do que eventual fartura em termos de recursos. Nós assumimos uma política de contribuição para a ANDES, que é uma política que circula em torno de 1% do salário. A cada sindicalizado, 1% a cada mês é recolhida para a ANDES, porque ele é filiado à ANDES, embora via seção sindical. A seção sindical é a nucleação do local de trabalho, mas ele é filiado à ANDES. Esse recolhimento, então, de 1%, ele também já se definiu como política que 80% desse 1% fica na seção, porque a gente quer reforçar realmente o trabalho do local de trabalho. E 20% do 1% vai para sustentar a organização nacional, que tem um escritório em Brasília, tem essas reuniões da diretoria e tudo mais. Por último, eu queria registrar, nós temos hoje um movimento completamente distinto, né? E isso se repercute, inclusive, no conceito de Estado, no conceito de comunicação, no conceito de inter-relação entre países, os mercados comuns, a forma de organização do mundo do trabalho, com a história da terceirização, flexibilização e tudo mais, que é claramente uma tentativa de novo salto desse nosso mundo ocidental, aí, dessa nossa organização chamada capitalista, que, identificando uma nova crise, essa crise estrutural que leva a desemprego, que está lá o déficit norte-americano e tal, que é uma crise de saturação de mercado, ela se impulsiona, se organiza numa linha que é a linha quase que oposta na forma que administra o trabalho. Se para a sua saída no período de 30, 40, 50, valeu a regulamentação, hoje o que vale é a desregulamentação. Hoje, quando se fala em liberdade e autonomia sindical, significa acaba com todos os regulamentos e o patrão fala com quem quer, quando quer, com os psicólogos da empresa, com os cavadores da empresa, com os médicos da empresa, tudo em separado. Então, essa é uma perspectiva que responde ao interesse de acumulação de novo. Isso é que acaba regularizando o mercado, que resolve o problema do excesso de produção. Bom, para isso, somente realmente a desregulamentação e a flexibilização e a chamada abertura de fronteiras é que dá resposta para lá. Agora, dá resposta para cá também, ou para cá da exclusão social, as dificuldades de trabalhar as políticas públicas que não existem mais, né? A linha das comunidades que resolvem as coisas, sem instrumentos para resolver as coisas, enquanto os estados ainda é que se permanecem e se mantêm fortes, embora com o discurso do estado mínimo para o mercado máximo, mas se mantém forte, só que seletivamente para fazer outras funções. Então, nesse sentido, nós já estamos sentindo, enquanto antes, pressão em relação a esses componentes sobre a nossa forma de organização e provavelmente vocês, que estão abertos na perspectiva de buscar a melhor forma de organização, direta ou indiretamente, sofrerão esse tipo de pressão. Obrigada, professor Luiz Henrique. Vamos passar agora a palavra a Carmen Eleonora, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Eu acho que vocês, assim, em termos de conselho, nós somos semelhantes em alguns aspectos, né? No aspecto, vamos dizer, de existência, de atribuição, somos um pouco parecidos, porque existem algumas diferenças entre as atribuições que são dadas em alguns conselhos. No nosso caso, a nossa estrutura é composta de um conselho federal, onde tem 18 conselheiros regionais, 18 conselheiros federais, que são 15 vindos de regiões. Porque quando a Lei 5.194, que é a lei que hoje, a nossa lei mestra, a Carta Magna dos engenheiros, arquitetos, agrônomos, e depois
restabelecida com a lei dos geógrafos, geólogos, meteorologistas, técnicos de nível médio e os tecnólogos que trabalham no conjunto do sistema CONFEA-CREAS. Então, os conselheiros, na época, eram 15 regiões, então ficaram 15 conselheiros federais. E hoje, nós entendemos que deveria ser um conselheiro por cada região, que no caso hoje, nós temos 26 regiões e tem uma região a ser criada ainda, que é no Amapá, que Rondônia e Roraima. Rondônia foi criada agora e Roraima ainda não foi desmembrado do Amazonas. Então é o único estado que não tem ainda, vamos dizer assim, um conselho. Lá não existe conselho regional ainda é vinculado à inspetoria. Então, no nosso caso, nós temos 3 conselheiros, é diferente de outros conselhos, que têm assento nesse conselho professores. São os representantes das associações de ensino da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Então, esses 3 membros fazem parte desse conselho, compondo 18. E os nossos conselheiros, eles são eleitos por forma indireta. Então, os conselheiros, eles vêm de uma consulta, hoje nós estamos fazendo essa consulta, né? Mas existe até alguns estados que não estão respeitando a consulta. Depois que faz a consulta, tem uma eleição, que é a eleição que está na Lei 5.194, no seu artigo 29, no seu artigo 30, que diz como é feita a eleição desses conselheiros. E estes conselheiros são eleitos pelas entidades naquele estado, naquela jurisdição, e após aquela eleição é que vem ao Conselho Federal para tomar posse. Então, isso aí é uma coisa ultrapassada, né? A nossa lei é de 66, e isso aí tentamos já desde 1980, tentamos trabalhar no sentido de que este conselho tenha representantes diretos. Não estamos ainda conseguindo, porque recentemente, no ano passado, mesmo no estado do Mato Grosso, o profissional que foi eleito conselheiro por via direta, né, eleito pelos profissionais, em consulta prévia, ele não teve sua homologação aceita nas entidades de classe daquele estado para a viabilização dele estar no federal. Então, isso é uma coisa assim, triste, que a gente lamenta, que pretende estar se fazendo uma conscientização entre os próximos conselheiros para que não ocorra isso. O nosso mandato é de 3 anos e renova o terço. Então, renova 6 conselheiros a cada ano, né? Dependendo das regiões e das instituições. E a triste história agora. O PL 180, como foi a história dele, né? Em dezembro, uma comissão de presidente de CREAS, conselheiros federais, presidentes de entidades de classe, todos reunidos em Brasília, foram à sala da presidência do Senado e fizeram um projeto com a assinatura do senador Mário Covas, do senador Diceu Carneiro, do senador Flaviano Melo, e foram lá e entregaram. Este projeto foi para o plenário, distribuído, a mesa diretora distribuiu para a Comissão de Assuntos Sociais. E na Comissão de Assuntos Sociais foi designado um relator, que foi o senador Almir Gabriel, que simplesmente passou a vida toda com esse projeto. Insistentes vezes, ele é do Pará, todo mundo sabe que agora ele é governador, né? Então, o pessoal do Pará, os conselheiros regionais, presidente de CREA, conselheiro federal, todo mundo do Pará em cima dele, tentando de todo jeito que ele desse o relato, sim, a favor ou contra, mas que dissesse alguma coisa, né? Nada. Teve uma emenda, que foi a emenda do senador, no fim da apresentação das emendas, só houve uma emenda, foi do senador Nelson Carneiro, e essa emenda dele era que os engenheiros químicos saíam do conselho, que é aquela grande briga que existe também da química com o CONFEA, né? O CRQ com o CREA e o CFQ com o CONFEA. Então, a emenda dele retirava os engenheiros químicos de lá, só teve essa emenda. E o processo perdurou. O senador Almir Gabriel estava simplesmente com 158 processos de regulamentação de profissões, de estivadores, de carteiro, de catador de lixo. Então, o que vocês podem imaginar, cortador de papel, catador de papel, tudo que possa imaginar, ele tinha esses projetos tudinho lá para responder e relatar e não relatou. E agora, no final da legislatura, em dezembro, ele devolveu o processo para a mesa, né? O projeto 180 foi devolvido e, pelo regimento do Senado, no seu artigo 82, parágrafo 2º, foi arquivado. E agora só será acionado se o próprio autor
que o autor, no caso, é o senador Mário Covas, que não é mais senador, agora é governador, voltar, né, a reapresentar o projeto, impossível. Ou se houver uma reapresentação do projeto por um outro parlamentar. Isso aí a gente está estudando e a questão principal é a questão da representação dos conselhos estarem todos no federal. Mas eu vou, assim, vou dar um depoimento aqui para vocês, que hoje, né, a gente está fazendo uma assessoria do Conselho Federal na área externa e estamos no Congresso. Então é uma coisa assim muito árdua. Você passar o dia ali no Congresso, conversar com aqueles deputados, com aqueles senadores, toma assim um chá de cadeira incrível. Você marca audiência com aquele povo, liderança. A gente está marcando audiência para o CONFER, né, para o presidente do CONFER aí, conseguimos já marcar 2. E mesmo assim é uma dificuldade grande, porque eles trabalham só terça, quarta e quinta, e quando chega terça, quarta e quinta, as sessões estão assim. Ontem mesmo a sessão foi até 10 da noite. A gente tinha marcado uma audiência, a audiência era 7h30 da noite, mas só que a sessão acabou às 10. É incrível. Obrigada. Eu tenho uma questão para você, Carmen. Quando a gente escuta, né, todo o trabalho, toda a luta que foi, né, preparar um congresso ou um processo constituinte como esse que vocês fizeram, e a gente sente na pele, né, que trabalhou junto, o que isso significa, quando vê esse final, né, pela inoperância, ou sei lá porquê, né, de um senador, essa coisa morrer arquivado, a gente começa a colocar nossas barbas de molho, né? Porque a gente está nesse processo muito animado e está vendo aí que a gente pode nadar e morrer na praia. Então, eu queria te perguntar se esse tipo de articulação que vocês fizeram junto ao Congresso, se isso foi um objeto de alguma análise, se os métodos ou os recursos, o lobby que vocês fizeram, era isso mesmo, eu tinha que fazer outra coisa, se vocês fizeram alguma análise sobre isso. Fizemos. E dessa análise é que nós estamos aqui, né? Nós éramos conselheira federal, a gente trabalhava na Paraíba e vinha a Brasília como conselheira federal. E hoje nós estamos na assessoria do Conselho Federal, a gente está dando uma assessoria externa, está fazendo trabalho no Parlamento, né, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, está fazendo aquele trabalho de articulação. E a gente está tentando articular isso, os regionais, juntamente com o federal. Então, como é que a gente está fazendo isso? Hoje, a gente cada bancada tem aqueles estados com os partidos diversos. Então, a gente tem engenheiro do PCdoB, do PT, do PFL, do PMDB, de todos os partidos. E a gente está procurando chegar aos conselheiros regionais, os presidentes de CREA e os conselheiros federais, através dos conhecimentos que essas pessoas têm. São até conhecimentos, às vezes, particulares, né? E outras vezes profissionais, com esse elenco de pessoas, que são 600 e poucos parlamentares, e a gente está conseguindo chegar no parlamento. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro nós estivemos na direção do Congresso, né, estivemos em audiência com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, entregamos uma carta lá de como a gente estava pensando, de como é a reforma. A princípio nós não queríamos discutir a reforma, mas já que ela começou a ser discutida e começou já a mudar muito, então a gente começou a fazer o que a gente chama hoje de debates, que é uma programação mensal do CONFER. E lá a gente está levando os parlamentares, não só para sentar na mesa, para sentar lá no auditório e escutar. E esse trabalho está sendo assim, eu digo com toda sinceridade, emocionante, porque a gente vê pessoas que ninguém nunca pensou que fosse, até próprios engenheiros parlamentares, que não sabia nem o que era CREA, o que era CONFEA e quais as propostas de melhorar, de qualificar mais os nossos serviços, e estão começando a nos ajudar, sabe? Agora, que é difícil, porque tem muita gente assim que é comprometida não com as nossas causas, mas com as causas particulares dele, né? É difícil, mas a gente está conseguindo entrar assim, a gente hoje tem uma assessoria parlamentar, todos os processos, né, assim, projeto de lei entrou que diz respeito à nossa profissão, então simplesmente a gente tem um histórico, ele tem uma informação que está sendo repassada para as entidades de classe, para os conselhos regionais, para ver o que é que a gente faz. Se informem nas plenárias dos regionais, nas comissões do federal, aí a gente começa a conversar qual a opinião do sistema em relação a
X projeto. Eu queria perguntar a Carmen se vocês têm uma avaliação da participação real, concreta da categoria nessas propostas de transformação do Conselho, ou dos conselhos. O processo constituinte, ele teve aquela questão da reunião tripartite, né? Era entidades de classe, CREAS e CONFEA. Então, cada segmento desse reuniu com suas categorias. A gente teve o Congresso dos Arquitetos, teve o Congresso dos Engenheiros, o Congresso dos Agrônomos, cada qual discutindo esse projeto. Essa questão, a lei em si e a forma de como, porque uma coisa que foi assim muito boa, muito salutar desse nosso processo constituinte, é que as mudanças que a gente conseguiu fazer no bojo da categoria e o que a gente está começando a desenvolver, o trabalho que a gente está conseguindo desenvolver na área da qualidade, na área do bom serviço, foi oriundo desse processo constituinte. Que são coisas que a gente não precisa de lei para implementar, a gente está implementando no dia a dia sem precisar da lei e que a gente não tinha despertado para isso. A gente fez congresso com 3.000 profissionais, o de arquitetura foram quase 10.000 profissionais, 9.000 e poucos profissionais no AMB. Então, tinha congressos assim grandes. Teve os congressos regionais feitos pelos CREAS, que aí era qualquer engenheiro, arquiteto, agrônomo pode participar do congresso. E depois desse congresso era que tirava os delegados. As entidades de classe também se reuniram e tiraram seus delegados. E os delegados que foram para o processo constituinte, que era delegado, que era profissional delegado, ele era tirado numa proporcionalidade. Um exemplo assim. O Rio de Janeiro teve 21 delegados, a Paraíba teve 2, Pernambuco teve 4. Então, dependendo do número de profissionais registrados, era que nos congressos eles faziam. E nos grandes congressos, que são aqueles congressos que reúnem de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, que são os congressos das atividades mesmo, das categorias profissionais, a gente teve assim o despertar dessas pessoas, sabe? Foi uma coisa assim muito boa. Se na lei a gente não conseguiu aprovar a lei, mas aí a gente pelo menos tentou conscientizar e foi assim um processo muito rico. Então eu acho que ficou muito claro que nós temos similaridades, algumas coisas bem significativas em relação à experiência do CONFEA e em relação à estrutura da Andes. Eu acho que é um grande subsídio para nós pensarmos no desenho do nosso projeto de lei, da 5766. Queria aqui agradecer a presença da Carmen Leonora, está representando aqui o Conselho Federal de Engenharia, e o professor Luiz Henrique, que está representando aqui a Andes. Obrigada a presença de vocês. Bom, eu queria chamar então para a gente poder compor essa mesa a Valéria Conelli, que é representante do Conselho Federal de Serviço Social, a Maria Helena Machado, que é uma socióloga, pesquisadora sobre tendências e profissões no Brasil, é da Fiocruz, e a Tânia Maria de Lima, do 05, que é o Fórum, a Secretaria Executiva do Fórum 4119. Eu fui chamada para a gente estar conversando um pouco sobre a experiência que a gente teve no Conselho na categoria de Serviço Social, em relação a toda a luta, né, que a gente desenvolveu em relação à alteração da lei de regulamentação da nossa profissão. Historiando um pouco, né, estava até conversando com o Ricardo há pouco, e assim, a nossa profissão ela tem uma regulamentação já um pouco antiga, né? Ele me perguntou se a gente conseguiu alterar parte ou alterar toda a regulamentação, né? E aí eu disse que a gente construiu uma nova lei de regulamentação, né? Com base no quê, né? Nossa profissão, ela é extremamente, ela tem, né, rebatimentos no social, e esse social, ele se altera, né, mediante a conjuntura brasileira e todas as alterações da sociedade brasileira.
nós tivemos em 1936, a nossa profissão teve a primeira regulamentação, né? A primeira norma no sentido da criação das faculdades, né? E foi regulamentado o ensino de serviço social, criando as faculdades e estabelecendo também procedimentos às pessoas, né, aos ditos assistentes sociais que não tinham formação, mas que exerciam a profissão, que trabalhavam, né, que eram os tais agentes sociais, né? Então, foi garantida nesta lei de 36, né, que é a lei que cria o ensino, né, o currículo mínimo da profissão e tal. Isso em 36. É a primeira norma, né, a primeira normatização que existe no serviço social. Em 57 é criada, de fato, é regulamentada a profissão através da Lei 3252, né, de 57. Esta lei de 57, ela determinava um decreto que deveria ser feito, né, ser baixado pelo Executivo em 60 dias e que demora aí 5 anos. Né? O decreto sai, que é o decreto 994, ele sai em maio de 62. Né, que é o decreto onde se cria o Conselho Federal, se cria 10 conselhos regionais, dá procedimentos à lei de 57. Né? Então, mais no final nos anos 70, começa a se gestar todo um processo de discussão de alterações desses sistemas legais da nossa profissão, ou seja, o Código de Ética, e em função também do movimento da sociedade, né? Código de Ética, Lei de Regulamentação e também alteração no currículo mínimo da profissão, né? Na formação profissional, tá? Então, assim, começa um movimento, basicamente, tentando mexer em todo o processo de formação, de normatização da profissão. É gestada uma proposta de lei, né, um projeto de lei, né, a partir de toda essa discussão. Esse projeto de lei chega da entrada, através do Ayrton Soares, então deputado, né, Ayrton Soares, ele chega da entrada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Só que em 86 acontece a Assembleia, se instala, né, a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, esse projeto de lei foi arquivado, né? Esse primeiro projeto de lei de autoria do Ayrton Soares. Quer dizer, autoria da categoria, a categoria deu na mão do Ayrton Soares, né? Porque precisa de um deputado, né? Para que assine. Aí começa novamente, aí altera-se a gestão dos conselhos todos, tal, e começa novamente, em 87, recupera-se esse projeto de lei, né? E começa novamente as entidades, né? Aí o conjunto dos conselhos, que a gente chama de conjunto Cefas-CRES, né? Na época era Cefas-CRAS, né? Que a lei alterou a nomenclatura, que antes a gente era Conselho Federal de Assistentes Sociais, Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, né? E hoje não é mais vinculado ao profissional e sim à profissão, hoje é uma alteração da lei, né? Da atual, da 8662. Então, a partir de 87, começa novamente, a gente resgata o projeto de lei, já discutido, com todo esse processo de discussão de quase 10 anos, ele tem uma reelaboração, né? E aí ele sai, né? Em 89, que é quando a gente dá entrada, né, no Congresso, né? Foi em 89 que a gente deu entrada no Congresso. Esse produto final que a gente deu entrada no Congresso, ele é resultado de quatro produções, né? De projetos de lei. São Paulo elaborou um projeto de lei, né? A partir da discussão com toda a categoria. Os 3 estados do Sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, montaram, né, uma organização de discussão com a categoria e produziram um projeto de lei que veio do Sul.
E Brasília, né, o Centro-Oeste também desencadeou todo um processo de discussão e produziu também uma proposta de projeto de lei. E o Conselho Federal tinha uma proposta de projeto de lei que já tinha colocado em discussão desde o ano anterior, desde 87, que era basicamente o resgate daquele que tinha sido arquivado de 86. Então, assim, nós temos uma dinâmica que agora está posta nesta nova lei, que é o Encontro Nacional Cefes-CREs, que é um encontro de delegados que reúne anualmente, que é um encontro deliberativo, que reúne anualmente delegados proporcionalmente em relação à base, né, delegados de todo o Brasil, e é o fórum que a gente chama de Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CREs, né? Foi nesse encontro, em 89, em Belo Horizonte, que a gente, a partir dessas 4 minutas de projeto de lei, a gente chegou a um produto final, que foi o projeto de lei que a gente deu entrada em 89, né, e assim, solicitando através de 2 deputadas, né? A gente deu entrada através da Maria de Lourdes Abadia e da Benedita da Silva, né? Que as duas são assistentes sociais, então a gente teve também toda essa discussão de escolha, né? Para que elas também levassem um projeto de lei no Congresso, né? Aí tem toda a tramitação do projeto de lei no Congresso, né? A partir de todo esse processo, quer dizer, foram 10 anos de discussão, mais 3 anos, quase 4 anos, né? 4 não, quase não, foram 4 anos de tramitação no Congresso, né? Na verdade, em 89 foi aprovada a Lei 93, né? Então, assim, é um processo que, quando a gente elaborou a lei, né? E quando a gente deu entrada no projeto de lei em 89, por exemplo, nós não tínhamos ainda no Brasil, né? A Constituição tinha acabado de ser promulgada. Hoje, né? 95, né? Essa lei, ela já, não que ela esteja ultrapassada, né? Mas ela já tem buracos, né? Por conta de todo esse processo, né? Da demora de todo o processo que a gente teve que enfrentar mesmo, né? Porque nós pegamos várias conjunturas no Brasil, né? Várias alterações grandes, inclusive do sistema político, de sistemas de democratização do país, né? Que foi bastante importante, né? Tanto que a lei, a 8662, ela não é, né? Ela não é a lei original que nós depositamos lá, a lei da Benedita e da Maria de Lourdes Abadia, né? Ela é um substitutivo, né? Apresentado no Senado. Já no final da tramitação, na última Câmara lá do Senado de Assuntos Sociais, o senador Roberto Hollenberg, ele apresenta um substitutivo. Não que ele altere a lei completamente, mas ele trabalha exatamente algumas questões, ele retira, né, algumas questões, ele recoloca outra, né, trabalhando já na ótica do mercado, na ótica do que tá colocado no princípio constitucional, algumas coisas que a gente fez também toda uma contestação, uma discussão, só que assim, o que prevaleceu foi o substitutivo do Hollenberg. Então, nesse processo também, a partir do momento que a gente coloca um projeto de lei, isso assim, a gente ficou com muita clareza, né? A partir do momento que a gente coloca um projeto de lei, que é assim, o projeto de toda a discussão, o processo de discussão, o desejo, vamos dizer assim, né, do que vem a ser a norma legal de uma profissão e tudo que a gente quer que seja garantido na lei, a partir do momento que a gente coloca no Congresso Nacional, a gente já não tem mais tanto poder sobre aquilo, quer dizer, né? Isso é importante a gente ter claro, a gente não tem mais tanto poder, né? Porque passa, quer dizer, tem toda uma tramitação que se altera também, né? Tem o deputado que entrou, às vezes ele não se reelege, você quebra gestões, né, de Câmara, então acontece isso. No nosso projeto de lei, ele passou por toda a Câmara dos Deputados, né, passou por acho que, não me recordo agora, mas acho que passou por 3 ou 4 comissões na Câmara dos Deputados, né? Ele sofreu alteração de redação
em uma das comissões, na Comissão de Redação e Justiça, ele sofreu 2 alterações de redação, não alterava conteúdo. Quando ele chegou no Senado, né, na última comissão, né, que ele estava intacto, né, como a gente tinha gestado. Quando ele chegou na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, ele sofreu... E assim, ele sofreu uma alteração também um tanto quanto complicada, porque assim, ele já estava com um parecer, o redator, que era o Nelson Wedekind na época, ele já tinha dado um parecer, né, favorável ao projeto de lei original. Aí o Roberto Hollenberg pede vistas ao projeto, né, e fica lá 15 dias e aí propõe um substitutivo, suprimindo, né, uma série de artigos, alterando outros, quer dizer, e mexeu, né? Na verdade, deu uma boa mexida no projeto de lei. Hoje a gente avalia o seguinte, que de certa forma as alterações, né? Vamos dizer assim, os artigos que o Hollenberg suprime, né? Hoje nós já temos instâncias, né? Até por outras leis, por exemplo, com a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social, né, algumas coisas que foram pensadas na época e colocadas, né, dentro, né, da Lei Orgânica, quer dizer, da nossa Lei de Regulamentação, né, hoje a gente vê contemplada, quer dizer, nessa lei maior, de certa forma, isso está contemplado nessa lei maior, né? Só que naquela época a gente ainda não tinha a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, assim, uma série de... Como é difícil a gente trabalhar, né, uma lei que pretende ter uma durabilidade, quer dizer, a gente gesta no sentido de que ela seja uma norma que vá, né, que tenta contemplar o maior número de diversificações mesmo das profissões, né, e o quanto ela vai se alterando e o quanto ela vai ficando fragmentada, com dificuldades de operacionalização, concretamente é isso, né? Porque assim, a inicial que a gente tinha, o decreto 994, e o que fez com que toda a categoria se mobilizasse 10 anos, né, fazendo toda a discussão, foi em relação a isso, né? Quer dizer, uma lei de 57, né, e um decreto de 62, né, nós tivemos a vigência disso até 92, até 93. Eu sou socióloga e trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, né, e trabalho com profissões há muitos anos. E minha tese de doutoramento é sobre profissões, especialmente a profissão médica, né? E acho que um dado importante para vocês é que eu tenho a coordenação geral da pesquisa Perfil dos Médicos no Brasil, essa pesquisa nacional que está acontecendo nos 27 estados, né? Que depois eu posso até, se tiver algum interesse, eu posso falar um pouco dessa pesquisa. Acho que é isso. Eu estou aqui na qualidade, penso eu, de uma especialista, de um sociólogo que vai falar coisas da uma profissão, né, da teoria, né, e que certamente vocês concordarão com algumas coisas e outras provavelmente não vão concordar, né? Como Weber já falava, diz que o sociólogo tem a capacidade de incomodar, né? Eu vou dividir minha fala, primeiro falando um pouco o que é uma profissão, né? Depois um pouco umas indagações sobre a profissão de psicólogo, algumas características que eu pelo menos vislumbro para o psicólogo, e depois o psicólogo e a sociedade, como é que está hoje a perspectiva da sociedade brasileira. O que eu falo é o seguinte: eu tenho estudado bastante as profissões, e sempre do ponto de vista teórico e do ponto de vista da sociologia das profissões, e eu diria que existem 5 grandes elementos, 5 grandes pontos que você define uma profissão. Isso do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista sociológico, tá? Primeiro,
Qualquer atividade que queira se colocar como profissão, ela tem que, pelo menos do ponto de vista da sociologia, ela tem que ter esses 5 elementos que eu vou colocar. O primeiro, ela ser de tempo integral. Ou seja, o profissional, ao exercer a atividade, ele exerce 24 horas aquilo ali. Ele é um profissional. Você não deixa de ser psicólogo, deixa de ser médico ou sociólogo, uma parte do dia, a outra você é aquilo. Geralmente você toma para si a profissão e ela quase sempre é uma opção para sempre. Raramente as pessoas fazem opção por outra profissão e muda, se altera aí, né? Raramente isso ocorre. Então é uma coisa de ser. A questão do tempo integral e a remuneração básica da sua sobrevivência material, ela tem que estar assegurada com a atividade profissional, né? Então, esse é um ponto importante. Ela tem que ser integral, de tempo integral, você trabalha naquilo ali, e a remuneração tem que estar vindo dali. Quando se diz que uma profissão está desprofissionalizando, é quando a atividade profissional não é a fonte básica do salário, fonte de sobrevivência dele. Bom, outro ponto importante, um elemento fundamental, é que a gente chama de saber esotérico, a caixa preta, né? Que seria dado pelas escolas, né? São as instituições que formam os profissionais. Quer dizer, a caixa preta é a ideia de que somente os pares, pessoas iniciadas, conseguem decifrar aquele código do conhecimento. Então, é necessário que se tenha um que a gente chama de conhecimento esotérico. A medicina tem isso profundamente fechado, por exemplo, né? Podemos citar alguns outros, o advogado também tem essa caixa preta profundamente fechada. Bom, um outro ponto importante é que esse profissional tenha o que eu chamo de ideal de serviço, que eu chamo de perfil profissional, né, que eu chamo de espírito de corpo, o corporativismo. Então, nesse momento, isso vai se dar onde? Em que momento? Vai se dar na formação das associações profissionais, das entidades profissionais que se tem, que ali, então, os pares vão definir o perfil de um psicólogo, perfil de um médico, perfil de um assistente social, de um sociólogo ou de um engenheiro. É muito mais que lei, a ideia de que aquele segmento profissional tem assegurado um território, no sentido de território mesmo. Os médicos, por exemplo, têm isso muito assegurado. Os advogados têm isso muito assegurado. Os engenheiros têm perdido esse território profissional, por exemplo, né? O psicólogo, a gente vai falar daqui um pouco, ver como é que está a situação. O sociólogo, com certeza, não tem esse território bem demarcado, né? Bom, e o último que seria o código, né? O código de ética, que evidentemente é muito atrelado aos conselhos de ética, né? Os conselhos profissionais, que Conselho Federal, geralmente está ligado a conselhos regionais de psicologia, de medicina e um federal. Eu chamaria de que seria código de etiquetas, de atitudes e regras profissionais, né? Que não é só regras profissionais, mas também de etiqueta, né? Ou seja, é o ensino para os meus pares, para os recrutas, né? De como ele deve agir no mercado, como ele deve agir na sociedade e como que o profissional vai se portar na sociedade. Isso vai dar à sociedade, ao leigo, né? Que vai comprar o serviço daquele profissional, o que a gente chama de confiança. Ele vai dar, o código vai permitir de que profissionais que não estejam dentro daquelas regras, dentro daquele código, dentro daquela etiqueta, ele é punido pela própria corporação, né? É a ideia de que o código ele tem poder de polícia, no sentido de punir e chamar a realidade o profissional, ao ponto de até promover a cassação do diploma, né? Que esse é o poder que eu chamo de poder de polícia, um poder fortíssimo que a corporação tem. Quer dizer, uma profissão ela tem que ter necessariamente que o ato profissional seja remunerado.
Ideologicamente podemos questionar isso, mas quando se fala em profissão, em atividade profissional, toda atividade profissional, todo ato profissional, ele tem que ser remunerado. Você pega, por exemplo, a tabela da AMB, né, e se pega tantas outras coisas, por exemplo, que detalhes, atestar se eu estou vivo, atestar se eu morri, atestar se eu estou bem de saúde, coisas elementares, por exemplo, tem um custo financeiro para Hipócrates dizia, inclusive, já que na época, né, de que é preciso cobrar durante a dor, né? Então, esse aí, para mim, é o máximo do que a gente chama de profissionalismo, né? Cobrar durante a dor, né? Quando os terapeutas, os psicanalistas, marcam um tempo muito delimitado de consulta e, ao final daquela consulta, está finalizado o período que ele foi contratado para atender o paciente. Eu estou falando do ponto de vista bastante assim, contundente para a discussão. É isso, o ato tem que ser remunerado, né? Bom, então o que é que a sociologia chama que a profissão é semi-profissão, a profissão é uma profissão, uma atividade profissional, ela é profissão, ela não é profissão, ela é uma semi-profissão ou ela é em processo de profissionalização, né? São dois pontos, a meu ver, fortes, né? Qual é? Um é a base cognitiva, quer dizer, a ideia do conhecimento, a produção de conhecimento, pesquisa, conhecimento próprio, entendeu? A profissão ela tem que ter isso muito resguardado, quer dizer, o que eu chamo de base cognitiva. E a outra é a autonomia técnica e econômica, né? Que aí é a relação do profissional com o mercado, né? Então, são os dois pontos que basicamente, quando se fala em profissões, do ponto de vista da sociologia, esses dois pontos são sempre levados em consideração na literatura internacional de um modo geral, né? A profissão de psicólogo, né, a psicologia, ela é uma profissão de saúde, ela é uma profissão de social, né? Porque ela estuda junto comigo, por exemplo, a sociologia, né? Vocês se identificam como profissional de saúde ou como profissional social, né? Ou de educação, né? Então, isso é uma coisa, eu sei que o embate maior é entre o social e a saúde, né? Como é que você se define enquanto profissional? O que é ser um psicólogo, né? Isso é um ponto importante. O que é a psicologia? É uma ciência ou uma técnica? Isso é um ponto importante. Em 88, vocês tinham 85 escolas e formavam por ano em torno de 8 mil psicólogos. Hoje parece que é mais de 100 escolas, né? E devem estar formando em torno de 10 mil profissionais, né? Veja bem, nós temos que pensar que é um mercado extremamente novo, né? Muito recente, a primeira escola e hoje, né? Por exemplo, de 88 para cá, parece que já foram fundadas várias escolas, né? Então, 10 mil, 8 mil psicólogos por ano num país com concentração maciça nos grandes centros, né? É uma coisa a se pensar, né? Bom, o mercado do trabalho, o mercado de trabalho do psicólogo, pelo menos na área da saúde, ele é um número muito pequeno, é residual do ponto de vista, se você pensar o volume de empregos médicos, o volume de empregos de odontólogo, o volume de empregos de enfermagem, por exemplo, e o psicólogo ainda tem um mercado muito pequeno na área da saúde. É um mercado, evidentemente, expansão muito rápida, né? O psicólogo tem expandido com muita rapidez na área da saúde, mas ainda é uma área pequena. Outro ponto importante, uma característica que eu daria para a profissão, é uma profissão jovem, muito jovem, né? E é uma profissão feminina, bastante feminina. Quer dizer, a maioria absoluta de quem faz psicologia no país, e acho que no mundo, né, é constituído de mulheres. A maioria feminina, né? Eu dou exemplo da medicina, que eu tenho estudado, né, tenho escrito algumas coisas sobre feminização das profissões, e a medicina é uma profissão que está também se feminizando muito rapidamente, mas hoje ainda você tem maioria, 70% dos médicos masculinos, né? 30 e poucos por cento
femininos, né? A profissão também tem um processo de trabalho muito ligado aos moldes médicos, né? É uma profissão muito ligada numa mentalidade médica, né? Pelo menos parte da profissão, né? Porque como eu acho que essa questão da unificação paradigmática é complicada na profissão, ela tem um forte apelo dos moldes médicos, né? Como a enfermagem tem, como a fisioterapia, né? E várias outras profissões. Me parece de que esse volume de psicólogos que são produzidos ao ano no país, eles não vão ao mercado. Isso é baixa profissionalização. Tá certo? O que eu quero dizer é que há um volume grande de profissionais, ou de chamado profissionais, que não usam da atividade, ou seja, não, aquele primeiro requisito que eu coloquei do tempo integral, que trabalha a remuneração de psicólogo, né? Não é a atividade principal, a remuneração dele, talvez nem o trabalho a profissão. E o fato também talvez até que ter o fato de ter muita mulher, um certo retardamento da entrada no mercado. Tem a ver com filhos, uma série de coisas que isso, as outras profissões mostram isso, dados estatísticos, isso é verdade, né? Bom, isso é a impressão que eu tenho. Esse ponto é realmente uma impressão que eu tenho. Pode estar absolutamente equivocado. A outra coisa é o seguinte, me parece que a profissão de psicólogo, falta consenso no objeto e consenso na teoria. Ou seja, falta unificação paradigmática, né? Então, Agora, várias profissões também sofrem esse drama, né? E mesmo a profissão de medicina, que é uma profissão super tradicional, a minha tese de doutoramento mostrando, a minha hipótese central é mostrando o processo de desprofissionalização da medicina, né? É uma profissão tão poderosa, eu vou arvorar dizer que ela está se desprofissionalizando. Bom, acho também que é uma profissão eminentemente ou fundamentalmente técnica e não ciência. Eu diria, né, reforço a ideia de que o psicólogo é uma profissão, a psicologia é uma profissão da modernidade, é uma profissão do aconselhamento e é uma profissão de prestação de serviços sociais. Quer dizer, é uma profissão de prestação de serviço, né? Profundamente prestação de serviço, né? Bom, também não tem nenhuma conotação negativa, ao contrário, ela tem uma praticidade muito grande, né? O que falta, talvez, é um apelo social de que qual é, de fato, a essencialidade, qual é, de fato, convencer a sociedade da efetiva necessidade do psicólogo na sociedade, né? Que eu acho que isso ainda está pouco trabalhado, né? O processo de trabalho é outro ponto muito, a meu ver, hoje discutido. Vocês que trabalham com áreas, certamente a área do trabalho, né, mostra que hoje nós temos claramente uma implosão do processo de trabalho, né? A sociedade do não trabalho, a sociedade terceirizada, uma sociedade onde as pessoas cada vez mais ficam mais em casa, cada vez mais as pessoas têm menos carteira assinada, cada vez mais as pessoas estão menos socializadas para o trabalho. Você pode pegar gente com 30 anos que nunca trabalhou com um regime de trabalho de 8 horas por dia. Outro ponto importante é que eu acho que a sociedade tem caminhado para a desregulamentação do trabalho, né? Veja bem, não é desregulamentação das profissões, é desregulamentação do trabalho. Cada vez mais interessa menos qual é a sua formação profissional. Não é que eu defenda isso, veja bem, eu estou apenas apontando a perspectiva, como que eu percebo, né? Cada vez mais, a pós-graduação define a área sua de atuação. Você já deve ter percebido isso na prática. Cada vez mais, a área tecnológica, os técnicos, assumem atitudes, atividades e postos, até então prerrogativas de profissões regulamentadas e profissões de nível superior, né? Cada vez mais, e aí o processo japonês, muito mais que americano, ele implode com a ideia da especialização dirigida para uma área e passa a ter uma especialização mais globalizante. Isso eu estou falando
de um ponto de vista mais de perspectiva. A OFF já discute isso a nível internacional, mostrando que isso está ocorrendo no mundo. Há uma coisa importante, que o profissionalismo é uma marca registrada da sociedade moderna. Cada vez mais você quer trabalho profissional. Toda atividade humana, você tende a colocar ela dentro de uma atividade profissional. Isso é um lado importante para as profissões, mas, por outro, ela implode com as profissões, porque toda e qualquer atividade humana, ela busca uma regulamentação. Hoje você tem quase todas as atividades, elas estão hoje regulamentadas. Então, um exemplo assim, mais assim, grotesco, guardador de carros. É uma atividade regulamentada. Regulamentada, que eu digo assim, há uma organização e ele passa a reivindicar da sociedade de que eu faço um trabalho profissional olhando o carro à noite na rua. Eles têm uma organização sindical para isso. Entende o que eu estou colocando? Estou dando um exemplo bem extremo, né? A partir disso aqui, mostrando assim que o problema da psicologia não está na psicologia, mas acho que está com a sociedade também, né? É de que o mercado de trabalho do psicólogo, na minha opinião, é um mercado muito ainda desorganizado, muito desregulamentado. E não vai ser regulamentado pelas leis, é óbvio, né? Mas há uma falta de regulamentação. A outra coisa muito interessante, que tem um lado, a meu ver, muito interessante, saudável, mas certamente para os profissionais isso não é nem um pouco agradável, é de que vocês, muitas seitas, esoterismo, rondam e ganham muitas vezes a clientela. Né? Isso é um ponto muito interessante. Várias são seitas e esoterismo que vocês trabalham, que vocês são fronteiras e de que ganham muitas vezes o cliente, né? Há uma disputa muito forte com profissões afins, eu diria, evidentemente, o psiquiatra, né? O médico psiquiatra, o psicanalista, porque o psicanalista não é uma prerrogativa de uma profissão, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o terapeuta, né? E outras tantas profissões que vocês estão sempre ali na fronteira, disputando terreno e certamente tem que disputar. Eu não penso que a profissão carece do que eu chamo de espírito de corpo, né? Que não significa corporativismo aos modos de que eu fecho os olhos para o resto da sociedade, mas do ponto de vista da corporação, é importante que tenha o espírito de corpo, né? Acho que é importante. E isso eu acho que é traduzido na baixa capacidade que a corporação tem de formular políticas nacionais, políticas de saúde, políticas educacionais. A formação ela é muito irregular, a formação do profissional é muito irregular. A baixa capacidade de controle do produto. Né? Quer dizer, qual é o desafio que eu faria a vocês aqui? Qual é o mecanismo que vocês têm de controle, de quantidade de escolas e de quantidade de profissionais, de qualidade desses profissionais? Não estou aqui defendendo exame de ordem, mas eu acho que isso é um negócio sério. E acho que tem muito psicólogo em pouco tempo de existência. Quer dizer, eu estou falando de oferta e demanda, eu não sei como é que vocês estão pensando no mercado. É um mercado extremamente rico, extremamente grande, pouco explorado, mas me parece que tem um estouro, um boom de profissionais no mercado. Né? Quer dizer, é uma profissão que tem muito pouco conhecimento, né, de si mesmo. Eu acho que, como quase todas as profissões, ninguém conhece o que está ocorrendo efetivamente. Essas perguntas que eu estou fazendo, vocês são lideranças, provavelmente não vão responder, porque não sabem responder mesmo, porque é muito difícil, né? São questões, tamanho do país nem permite, mas que é isso que eu queria falar. Agradeço que eu tentei, dentro das outras profissões que eu tenho analisado, passar um pouco a minha opinião. Tá? Isso, não fez nenhum ato falho. Eu não cometi, não. Tá bom. Eu vou falar de um outro lugar, né? Agora tive a oportunidade de ouvir alguém de fora falando da profissão. Eu vou falar de um outro lugar, que é de uma psicóloga que está dentro desse processo
Constituinte, né, que está encaminhando um trabalho operacional em relação à mudança e à regulamentação da nossa lei. E nesse lugar, então, eu gostaria de, primeiro ponto, seria saudar essa iniciativa do Conselho Federal. Acho que isso é uma coisa bastante importante, vou dizer em que perspectiva eu estou falando isso, principalmente porque a gente está na base, fazendo o trabalho de discussão com os psicólogos assim, dentro de todas as questões que é instituir um processo como esse. E acho que é importante a gente fazer essa reflexão, por exemplo, da tramitação do parlamento, de poder perceber aqui como as outras categorias, como outras corporações encaminharam, quais são os frutos, quais foram as dificuldades, que nível de... para a gente ter um espelhamento nisso, né? Uma análise de um profissional qualificado no sentido de poder estar subsidiando a gente nessa questão. Acho que essa é uma iniciativa assim, fundamental, acho que o CFP cumpre o seu papel, estou falando como psicóloga agora. Como psicóloga, não como 05. Falando como psicóloga, que o CFP, estou satisfeita com essa iniciativa, que cumpre o seu papel de estar na frente, vendo as questões, porque precisa estar na frente. É para isso que o Conselho Federal existe, né? Para estar na frente, olhando o que precisa e encaminhando isso. Então, nesse sentido, eu gostaria, estou profundamente agraciada com a iniciativa, né? Então, queria dar os parabéns ao plenário do CFP por essa iniciativa. Então, eu tenho esse ânimo de poder estar assim, otimista nesse processo. Acho que o que a gente encontrou na discussão com os psicólogos? O primeiro, um desconhecimento da própria lei. A gente chegava às vezes em reunião, bom, gente, olha, a gente está aqui para discutir, a gente historia, fala do processo constituinte, fala do Congresso Nacional, que não existe um conhecimento o que é essa lei, do que fala, quer dizer... O primeiro ponto é esse desconhecimento, essa constatação de que o próprio profissional de psicologia não conhece a sua lei, o que o regulamenta. Então, aí já existe um hiato profundo nisso. Porque se não existe essa ligação, a primeira coisa que tem que se fazer, antes até das lideranças estarem querendo reformular, é fazer essa apresentação ao profissional da sua própria lei. É muito importante, por exemplo, um momento como esse, para a gente perceber o quanto que é necessário, e aí não só a autarquia, mas Federação dos Psicólogos, as outras instituições, perceberem que é necessário investir nisso. Isso eu acho que é básico. Investir nesse processo de discussão dos profissionais, investir em seminários, investir na reflexão. Então, acho que nesse sentido, eu vejo de uma forma bastante otimista todo esse processo. E em termos da Secretaria do Trabalho da 4.119, a gente basicamente começou este ano esse trabalho de coleta da 4.119. Como? Fazendo com que todas as entidades envolvidas no Fórum Nacional de Entidades pudessem fazer essa discussão, pudessem se aproximar desses conteúdos. E aí a gente esbarra em várias questões, por exemplo, existe uma falta de tempo, a gente percebe que foi uma decisão do Congresso Nacional apresentar um anteprojeto em abril, a gente está agora tentando ser fiel a uma discussão coletiva do Congresso Nacional, né? Como é que os psicólogos reunidos, o órgão máximo, o nível mais representativo a nível de um Congresso Nacional, encaminha determinadas coisas e como é que depois é a prática disso. Então, o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia se defronta com isso. Como é que é? Nós vamos cumprir os prazos, foi a última reunião. Cumprimos os prazos, não cumprimos os prazos, precisamos de uma discussão mais qualificada, não foi ainda o suficiente, está frágil a nossa discussão. Todas essas questões que são angustiantes e que precisam de uma tomada de posição. Ou a gente vamos assumir então a fragilidade, vamos aí postergar. E aí, postergando, o que acontece nesse sentido? Então, isso foi um conflito vivido e existiu uma decisão de manutenção dos prazos. Vamos manter os prazos, vamos assumir essa fragilidade, ou seja, até o dia 31 de maio nós precisamos fazer um fechamento da peça básica e assumir isso historicamente também, correndo o risco de que não foi aprofundado, de que não conseguimos envolver mais pessoas, mas que alguma coisa precisa ser feita, já que essa decisão de revisão vem de 91.
do encontro de plenárias, né? Isso basicamente vem de 91 e a gente está em 95 e ainda com as nossas dificuldades no encaminhamento disso. Então, a decisão do encaminhamento da manutenção dos prazos foi nesse sentido. E como manter os prazos e depois, talvez, com uma sistematização, fazer um trabalho de popularização dessa primeira sistematização. É claro que seria assim fantástico que nós pudéssemos ter feito seminários como esse, ouvido outras profissões, isso em todos os locais, mas realmente não foi possível isso. Provavelmente o que a gente vai conseguir no Fórum Nacional em agosto não vai ser o melhor anteprojeto de lei. Não sei nem se vamos conseguir um anteprojeto de lei. Né? Ainda essa discussão está aberta, mas ela já é uma possibilidade, uma realidade de que os psicólogos estão fazendo isso, estão discutindo, e isso é produto de uma discussão coletiva. É uma dificuldade institucional, uma dificuldade de cidadania, uma dificuldade de formação, de educação, de um processo básico aí de relação com o mundo. Então, esses desafios todos, eles acho que começa esse processo, acho que na primeira mesa foi colocado claramente a aproximação da realidade do que é a gente ter um anteprojeto de lei e tentar se aproximar do Congresso, se aproximar do Senado, o quanto que isso é difícil, o quanto que a gente não sabe isso, o quanto que a gente não desenvolveu estratégias para isso. A gente não tem acúmulo disso, como não tem acúmulo da discussão coletiva, como não tem acúmulo de fazer política mesmo. Se a gente não chegar a essa constatação de humildade mesmo, que a gente não sabe muito, e que esse processo todo está suscitando, aparecer erros nos nossos encaminhamentos. É uma reflexão que, em termos da necessidade do avanço desse processo de discussão. Acho que quando o Conselho Federal, os Conselhos Regionais, a Federação Nacional dos Psicólogos, a Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia, quando assumem esse Congresso Nacional como realmente um produto eficaz, limitado, poderia ter sido melhor? Sim, né? Mas isso foi bom, isso foi importante. Eu acho que essa perspectiva, né? essa valorização desse processo, eu acho que é fundamental. Né? Não só o Congresso Nacional, mas encontro de plenárias, Congresso Nacional Unificado de 89, isso tudo, esse histórico, ele precisa ser assumido como uma coisa, como uma satisfação. E que as entidades todas possam fazer fervilhar esse movimento, essa discussão, esses conteúdos em si. E que isso possa ser, segundo o Congresso em 96, que a gente dê outros passos, que a gente revise esse Congresso aqui, que a gente comece a fazer mais congressos, que a gente faça mais seminários, que a gente faça mais discussões. É essa questão. E que a gente realmente invista nisso. A gente viu a representante do CONFEA e colocando o nível de investimento. Estão fazendo seminário, estão trazendo os parlamentares, isso significa investimento na formação. Quando a gente realmente não acreditar que isso funciona, eu acho que a grande questão é acreditar que a discussão, que seminários, que reflexão, que formação funcionam. E vamos realmente pensar nesse sentido, que temos muitas coisas, eu acho que vocês colocaram hoje aqui, muitas questões que nós precisamos aprofundar e vamos precisar ter tempo para aprofundar. Vamos precisar fazer reflexões, chamar outros profissionais, chamar outros analistas para isso. Vamos realmente precisar fazer isso. E em relação a 4.119, é isso. Ela está na rua. Em relação a 4.119, vamos tentar essa sistematização, enviar para as regiões, fazer os fóruns, cada entidade fazer em julho os seus fóruns próprios, eleger delegados para que em agosto a gente possa ter algum produto, que seja um produto parco, um produto humilde, um produto simples, mas vai ser alguma coisa diferenciada, alguma coisa nova, alguma coisa acrescida. Não vai estar uma coisa estagnada. Provavelmente vamos ter muitas críticas também. Não foi bom, tudo bem, vem para a roda, entra para a roda você também. Seria basicamente essa perspectiva. E era isso que eu gostaria de testemunhar aqui. Eu acho que a minha fala é mais um testemunho de uma psicóloga que acredita, que está nesse trabalho da Secretaria Executiva Nacional e que está acreditando nisso.
que está acreditando nisso e que quer que isso realmente se mantenha, para que a gente possa ter respostas concretas para as demandas sociais e para as demandas dos próprios psicólogos, dos estudantes, que a gente possa ter uma resposta concreta, significativa, viva, profunda, que as pessoas possam ver realmente a necessidade do profissional de psicologia. É isso. Ninfa do Amaral perguntou: o que você pensa de um processo de reformulação legal distante dessa não unificação paradigmática? A unificação paradigmática é essa, a ideia de consenso, que não significa que não tem divergência, mas há um consenso, né? E que ninguém no mundo, hoje, por exemplo, provavelmente daqui a algum tempo vai estar assim, questionando, mas até o momento não se questiona, por exemplo, o que é um médico. A unificação permitiu isso. É isso que eu estou dizendo. Então, do ponto de vista do psicólogo, junto com várias outras profissões, eu acho assim uma temeridade, particularmente, uma temeridade muito grande, qualquer coisa que dê alguma possibilidade de um governo que tem demonstrado reiteradamente pouco com o compromisso, com a seriedade do social, a seriedade do trabalho profissional da maioria das profissões. Então eu veria com muita temeridade, nesse momento, que a gente está vivendo um momento muito pantanoso. E mais pantanoso vocês estão quando vocês não têm muito claro isso aí. Vocês hoje não teriam nenhuma condição de definir e ter mecanismos rigorosos de controle de qualidade, por exemplo, de psicólogo nesse país. Quer dizer, eu temo que vocês percam completamente o controle da regulação da profissão, não é nem da regulamentação, é regulação, que é uma coisa muito mais poderosa do que a regulamentação. A regulamentação você já tem. O problema não é mudar a lei, é regular o mercado, regular a formação. Eu acho temeroso. Só dando continuidade nisso aí, Mariana, você está falando temeroso o quê? Exatamente. O problema é você não ter órgão efetivamente que o Estado reconheça como tal. Não esqueça que eu falei que a aliança Estado-elite a gente gostando ou não. Você acha que o processo constituinte deveria, de alguma maneira, dentro daqueles 5 pontos, tentar definir esta cartografia ou não? Você mesmo disse, é uma profissão muito jovem. A questão da unificação, por exemplo, tem coisa mais difícil de você imaginar o campo da medicina? É hiperamplo. Mas há uma unificação de algumas coisas básicas dentro da medicina que ninguém questiona. Eles optaram, por exemplo, modelo biomédico, pelo modelo da biologia, modelo biologicista. Está definido. O que está fora o que não comporta aí está fora da medicina. A acupuntura, e vamos aí por várias outras, né? A própria homeopatia, a dificuldade profunda da medicina, essa que é dominante paradigmaticamente falando, dentro da medicina, né? Então, essa justificativa, ela eu penso que não é bem correta, porque a medicina é muitíssimo mais ampla. E ela conseguiu ter isso. Você pode dizer que estrategicamente, ideologicamente, não é interessante fazer isso. Pode ser, de repente não é mesmo, né? Mas isso traz para vocês um adicional de questões problemáticas, né? Não significa que vocês têm que ter a unificação paradigmática, tem que tomar claro que não tem essa unificação e com ela é assim que vocês querem trabalhar. Não é a questão que tem que ter. É que eu estou colocando que não existe essa unificação. Me parece que ela não existe, o que não significa que ela tem que existir. Não estou aqui jogando pedra no telhado de ninguém. Eu estou apenas dizendo a vocês que eu acho muito cuidado, deveria ter um pouco mais de cuidado nesse momento, aonde está se implantando no país, o que eu não gosto de usar a expressão, mas tem que ser usada, do neoliberalismo selvagem, entendeu? De uma desregulamentação do trabalho, desregulamentação das profissões,
a foice. Isso é muito perigoso. Porque o que a gente tem que preservar, o que eu vejo da regulamentação, da regulação das profissões, da atividade profissional, é de que vocês têm que ter um compromisso com o usuário. Talvez esse é o ponto mais delicado, que as pessoas têm uma mania, às vezes a gente tem uma mania de sempre ficar jogando pedra na corporação, dizendo que a corporação está sendo muito corporativa e que ela não está vendo o usuário, mas muitas vezes eu acho que tem que ser levado em consideração de que a presença de uma entidade, seja ela qual for, que seja até o Conselho Nacional de Psicologia, ela vai regular o trabalho do profissional. Alguém tem que regular isso, alguém tem que regular a formação desses profissionais, né? Porque tem um compromisso com o usuário, quem é atendido por esse profissional, né? Certamente não espere isso do Estado, e não é o Estado, evidentemente, que tem que fazer esse papel, né? Alguém tem que fazer. Esses assistentes sociais tinham identificado e avaliado os riscos dessa reformulação legal? Eu acho que não era o nosso caso na época, né? Foi em 89, quer dizer, a gente estava numa conjuntura completamente diferenciada, né? E na época que a gente deu entrada ao nosso projeto de lei. Tanto que depois a gente tentou, eu estava falando aquela hora a proposta que a gente colocou, né? Se nos anos 90, né, 92, a gente tivesse condição de colocar um substitutivo mesmo, uma outra emenda, né? Uma emenda, alguma coisa do gênero. Tanto que a gente fez em 92 uma revisão do projeto de lei todinho, né? Colocando emendas, melhorando, quer dizer, a gente tem ele, né? O projeto original de 89, todo trabalhado com emendas. Só que aí, se a gente entrasse com as emendas, não tinha jeito, né? Ele demorou 4 anos daquele jeito e do Hollenberg lá no Senado pôs o substitutivo, teve que voltar para a Câmara, e ainda bem que ele aconteceu rápido depois do substitutivo, né? Então, era uma outra conjuntura, que eu acho que é o que eu estava cochichando aqui, em relação à conjuntura atual, né? Assim, eu não me sinto muito também capacitada, e até eu acho que vocês deveriam estar conversando mais com um analista político mesmo, acho que analisando, porque a gente está vivendo um momento que não é nem de desregulamentação de profissão, é de desregulamentação de direitos, né? A gente está vivendo um momento de desconstitucionalização, né? Que muda-se uma palavra de um texto constitucional, que aconteceu agora na questão da saúde, passou a alterar uma palavra, né? Que era dever do Estado, quer dizer, tirou o dever do Estado, né? Pelo menos na comissão, numa das comissões. Eu acho que o caso hoje é de avaliar o momento político, né? De vocês estarem colocando uma regulamentação. E aí eu acho que vocês deveriam estar procurando outros analistas, inclusive, até para avaliar isso. Qual o momento, né? Sei que vocês têm compromissos assumidos, né, pelo Congresso, uma série de coisas que eu acho que vai dar muita discussão entre vocês, né? Então, acredito que qualquer projeto que tramite no parlamento, ele dependerá de uma forte articulação. Resta saber, essa categoria que propõe, essas entidades que propõem a reformulação da lei e da profissão dessa categoria, tem a capacidade de arregimentação necessária para fazer, viabilizar os processos tais quais ela pensa? Eu acho que o Vinícius ele resgata um ponto importante, que é o que vai representar o Conselho Nacional da Psicologia, né? Quando eu coloquei, a minha intenção foi de que vocês tomassem mais cuidado do que estão tomando, de que ver o outro lado da moeda, né? Porque é muito importante não esquecer que às vezes a burocracia, a instituição burocrática, ela é necessária, né? E isso é uma coisa importante. Não sei, de repente o Conselho Nacional da Psicologia pode ser uma coisa absolutamente inovadora para a organização de interesses de todas as profissões. Vocês podem, inclusive, estar dando um exemplo de como se organizar de uma forma menos burocrática e com mais eficiência. A minha questão não é ter ou não ter o conselho, a minha questão é o seguinte: quem regula o quê, né? E como que vocês vão demonstrar e efetivar
os seus interesses. Quer dizer, como é que vocês estão se organizando os interesses? Como? Isso é que é importante. Isso tem que estar muito, vocês têm que estar muito armados para isso. E tem que estar em alerta, sim. Eu acho que a política nesse país não é levada a sério. Então tem que tomar cuidado, sim. Tem que estar em alerta com o que vocês estão fazendo. Não significa que o momento, não é a questão do momento é bom ou ruim, então vão se mobilizar no ministro. Não é isso que eu coloquei. Eu disse o seguinte, o momento é pantanoso, há uma implantação efetiva na América Latina de um processo e que vocês têm que estar muito alerta para vocês não caírem numa armadilha de desregulamentar, você se auto-desregulamentar. É isso aí, nada mais que isso. Queria agradecer, então, a Valéria, Maria Helena e a Tânia pela colaboração, né, subsídios que trouxeram para a gente. Tá?